Saudações a você, estamos com a nossa charla domingueira para conversarmos um pouco mais sobre certas coisas que vão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui começando a preparar o mate, aqui nessa cuia toda especial que eu ganhei do meu filho, essa bomba, daqui um pouco eu vou ali tomar um mate. Mas antes, eu quero conversar com vocês sobre uma notícia que está no Correio do Povo, lá de Porto Alegre. Olha aí, vocês viram como está aumentando a coleção das canecas de empresas que estão mandando, de grupos? Pois bem, muitas e muitas vezes a gente tem falado de quem é a culpa, do eleitor que não sabe eleger, do político, e a gente fica nesse dilema. E é um dilema que me parece ser mundial. Os casos de corrupção, eles pipocam de canto a canto pelo mundo afora. O poder, ele corrompe as pessoas, ele corrói, e são frequentes os casos de corrupção, mas eu tenho para mim que o político brasileiro, de um modo geral, ele se supera em níveis incalculáveis, inigualáveis. Eu vou passar para vocês uma informação e a matéria é do Correio do Povo, lá de Porto Alegre, mas ela é assustadoramente perversa. Suspeita de fraude pode deixar cidades sem candidato a vereador. Por si só, a manchete já é muito impactante. Então vamos lá. Em Inhacorá, os únicos candidatos a uma vaga à Câmara dos Vereadores são os próprios e atuais vereadores. Olha que coisa assustadora. A matéria coloca que, por decisão da Justiça Eleitoral, a cidade de Inhacorá, localizada na região noroeste do estado, a 463 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos, a cidade, o município, deixou de ter candidatos a uma disputa de uma vaga de vereador, tendo como base parecer do Ministério Público Eleitoral. Veja bem, o que teve de irregularidades e de barbaridades nesse processo. Os registros das candidaturas foram indeferidos com base em irregularidade de atos praticados nos partidos da cidade. Todos foram anulados. A decisão, ela é justa, oportuna, porque ficou muito clara e forte evidência de que havia uma coligação de fato entre os partidos políticos, o que é proibido de ser feito visando as vagas ao Legislativo para o pleito de 15 de novembro. Ainda cabe recurso, certo? Mas vamos lá. Conforme o site divulga do Tribunal Superior Eleitoral, 9 candidatos, que é a quantidade de vagas que a Câmara de Vereadores do município tem. Olha só que barbaridade. Bueno, na distribuição de vagas, o DEM ficou com uma vaga, o PP ficou com 3, o PSB com uma, o PSD com uma e o PTB com 3. A cidade tem uma população estimada de 2.215 habitantes. E o Ministério Público Eleitoral tomou conhecimento do fato a partir de denúncia anônima, informando que lá nessa cidade, apenas os atuais 9 vereadores poderiam concorrer às vagas do Legislativo Municipal como uma espécie de coligação. Se juntou a safadeza com a vontade de burlar a lei. Mas tem outras coisas. Chamou a atenção ainda o fato de que todas as convenções ocorreram no mesmo dia, uma quinta-feira, de modo presencial, o que também é proibido, em horário comercial, na Câmara de Vereadores de Inhacorá. O fato de terem ocorrido no mesmo dia e local se mostra, de certo modo, impossível, especialmente em razão da pandemia da Covid-19, sendo que, se ocorreu dessa forma, desrespeitou as orientações sanitárias para distanciamento social. E se não aconteceu, foi fraude também. A promotora da Justiça Eleitoral, Dinamárcia Maciel de Oliveira, ressalta que ainda cabe recurso da decisão. E, no caso, há indicativo de que eleições suplementares terão de ocorrer em Inhacorá. E quem vai pagar o preço dessa eleição suplementar? Nós, os otários. Nós, os bobalhões.
Então, o troço muito assustador. É uma situação que não pode ser aceita. Acredite, o vereador, se ele tiver só o voto dele, ele se elege. Ninguém mais precisa votar. Basta isso. Como são 9 vagas e só tem 9 candidatos, é óbvio que os 9 estão eleitos. Eu costumo dizer que o brasileiro é genial. A classe política, ela se supera. Observem que esses casos assim estão vindo à tona agora, mas imagino que já deve ter acontecido em termos de eleições por este Brasil afora. Tem uma música lá no Rio Grande do Sul que dizia que o autor da música era do tempo em que morto votava, e eu sei bem como é isso. Então nós temos que ter esse pensamento muito claro da importância que nós, enquanto eleitores, temos de nos posicionarmos em relação a esses fatos, de nós nos mantermos atentos quanto a isso, porque a eleição não é apenas o patético e o ridículo de uma Joyce Hasselman passando pelos Muppets e coisas do gênero. Enquanto eles jogam para o divertimento, há muitos políticos que, de modo insidioso, que de modo criminoso, buscam de todas as formas burlar a lei. Nesse caso, cabe ressaltar a importância que tem a denúncia das pessoas, porque o Ministério Público só foi provocado mediante denúncia de eleitores que não aceitaram a safadeza, que não aceitaram a barbaridade, que não aceitaram a canalice desses senhores que, buscando uma forma de, usando a lei, transgredir a lei, desses senhores que mostraram claramente que os patifes nunca dormem, os canalhas nunca descansam. Vocês já tinham ouvido falar em uma armação dessas? Por isso que eu digo, eu morro e não vejo tudo. É algo assustador, é algo que a gente fica pensando, meu Deus do céu, que troço doido, que troço louco é esse, que troço de outro mundo é esse? Mas é assim, é bem assim desse jeito que a classe política tenta burlar. Claro que eles têm exemplos que vêm lá de cima, do Congresso Nacional, eles têm exemplo nas assembleias legislativas, eles têm muitos exemplos, muitos espelhos nos quais podem se basear, mas é uma barbaridade a gente perceber, a gente saber, a gente ver até que ponto a engenhosidade, até que ponto a mente perversa do político é capaz de conduzir o político a cometer safadezas. Bueno, agora eu volto lá para preparar o meu mate. Quero lembrar que é muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o joinha, que você, na medida do possível, contribua com o Apoia-se, que você deposite nas contas do Banco do Brasil e da Caixa, porque eu não quero que esse canal dependa de apoio ou patrocínio de governos. A proposta aqui é fazer comunicação conservadora, sem vinculação nem dependência financeira de órgãos públicos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.